Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa obra do Prota, né? Que entrou no mundo dele lá, que ele tava lendo a novel dele, o mangazinho dele se tornou realidade. Mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal, deixa teu like. Vamos aqui no nosso canal Dali Otaku e vamos com tudo. E a Cremosa já tá assustada ali, né? Que o portão ali tá se abrindo ali, a porta ali do vagão ali do trem. Alguém sai correndo. E quem tá correndo é o nosso Prota aqui, né? Faça. Aí ele fala, fumaça, fumaça. Aí de onde o pessoal fica gritando e tem um pessoal aqui pisoteando alguém aqui. E aí nisso o nosso Prota ali fica olhando e o cabelinho prateado já se assusta. E o nosso Prota se joga no meio da moçada ali, meu amigo. Vai, bate no platinado, chibata canto. O platinado é jogado lá pro fundo do vagão. Ele começa a tossir. E o que tá acontecendo? Meu irmão, aí mostra aí a porta do trem aí do vagão toda amarelada. O platinado começa a gritar, mas que chibata é essa? O que foi isso? E o nosso Prota começa, pode aparecer que eu empurrei Kim não só para salvar a senhora, mas esse não era o meu único objetivo. Aí outro, o quê? O que está fazendo? Continue, extermine ela. Aí, onde está? Está aqui, em algum lugar, porque tá fumaça para todo lado, o pessoal não consegue enxergar nada, né? O nosso Prota fica sério, olhando e pensando ali. E de repente tá esse garotinho aí. Cara, esse garotinho vai ser massa demais mais na frente. E aí ele fica ali olhando todo mundo com os grilos ali dentro da vasilhinha. O nosso Prota pega no ombro dele. Ele fica olhando pro Prota ali. O nosso Prota, me empresta isso, me empresta. Aí pega ali o cordãozinho, o bichinhozinho, sabe nem o que tá acontecendo. Aí ele pega ali os insetos que tá ali dentro da caixinha dele. Aí ele fala, segure isso, segure aqui, segure. E nisso o pessoal tá lá, meu irmão, querendo mandar a velha de arrasta mesmo. E o Prota, pessoal, pare! Vocês não vão sobreviver, mesmo se exterminarem essa senhora. E nisso aí o pessoal para, todo mundo fica assustado, olhando ali, o que tá acontecendo? E ele fica sério, transpirando forte ali, todo bagunçado, parece usando a roupa do rebelde. E aí, certo, vamos fazer assim. Ele olha, suponhamos que vocês mandem de arrasto essa senhora. E daí? Claro que a primeira condição de primeiro assassinato vai ser cumprida com a morte dela. E vamos ganhar mais tempo. E todo mundo fica olhando. Mas e depois? O pessoal para. Todos devem matar pelo menos uma pessoa de acordo com o Diabrete, não é não? Então quem vai matar a senhora? Você vai matar? Pessoa que está ao seu lado? Hein? Depois de matar essa senhora? Ele joga na cara de todo mundo. Aí nisso o platinado da favela se levanta. Já vem com aquele sorriso diabólico de pescotapa. Vem se jogando e ele fala, e daí? Vamos matar covardes como você depois. Não se preocupe com a sua vez. Vai ser meio a meio. Ele fala pro Prota, e o Prota, que não, né? E nisso o Prota, sim, eu sabia que queria dizer isso. Não precisamos nos arriscar assim. Existe uma forma de sobreviver sem virar um assassino. E o outro, como? O quê? E nisso o Platinado tá só escutando ali atrás. Esqueceram a condição para completar esse cenário? Não é matar uma pessoa, e sim matar um ser vivo ou mais. Aí nisso ele tá com um grilo ali na mão. E tá certo, né? E aí ele pega mostrando o grilo ali pra todo mundo ali. E pega os grilos que tava dentro do negocinho ali do parceirinho. E o pessoal, insetos, só um desses pode? O pessoal começa a gritar. E aí fala, o grande alvoroço concentrado na senhora mudou para mim. E de repente tá todo mundo voando pra cima dele pra pegar os grilos. Mas por que será? Meu coração está pulando de excitação em uma situação incerta como essa. Eu estou sorrindo. E de repente tá todo mundo olhando pra ele ali, parece uns animais, uns canibal. E ele fala, talvez essa seja o tipo de pessoa que eu sempre fui. E aí ele pega o inseto e tchablau, aperta com a mão ali, esbagaça o bicho, todo mundo grita ali. E ele pega os insetos com a caixinha, meu irmão, e joga pro alto. E é inseto voando pra tudo que é lado. E o cara grita, seu louco! E todo mundo, ai, pega! A conquista de primeiro assassinato foi completada. 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus. E aí mostra, aí o pessoal, todo mundo querendo pegar os bichos. Achem eles, seu filho da fruta, espera a sua hora. Aí o outro, eu consegui. E o Prota, o tempo restante é de 3 minutos. E por que fez isso? Alguém para e pergunta ao Prota. Aí quando mostra quem fez essa pergunta foi o Platinado. E ele continua, você poderia ter entregado os insetos? Existe só 3 insetos sobrando na caixa. E o Prota responde pra ele, ele esbugalha o olho. E aí ele começa a rir, kkkk, não tem o suficiente para todos, então você libertou eles? E aí o Prota, é isso mesmo, pô, mas o Prota é otário, né? Mas também era a única coisa que tinha pra salvar a velha, né? E ele,
Não, não, pare com isso. Que carambas é isso? O Platinado fala. Ninguém em sã consciência faria isso por esse motivo. Fale a verdade. Você queria ver essa cena, não queria? E aí o Prota ali fica agindo no inconsciente. Sim, esse é o tipo de pessoa que Kina 1 é. Cruel, imprudente e alguém que pode apreciar uma situação como essa. A habilidade única, identificação de personagem, ativada. Aí começa a mostrar as características do Platinado, que é o Kina 1, idade de 19 anos, suporte celestial. Duas constelações estão interessadas nesse indivíduo e a sua característica é única, adolescente revoltado comum. Na verdade, essa característica de adolescente revoltado não é única não. Todo mundo que tem seus 15, 16 anos é do mesmo jeito, bandido filho do acho. Habilidade única, adaptabilidade normal de nível 3, luta com facas nível 1 e lado sombrio nível 1. Habilidades genéricas, resistência 3, força 4, agilidade 6 e magia 4. Avaliação geral, um adolescente revoltado que mostrou seu lado sombrio por causa de um gatilho melhor, não se envolve com ele. Uma janela de informações de personagem, ele fica olhando ali e mostra pra ele, né? E ele, entendi, meio que sei o que a minha característica é. Isso mesmo, esse cara é bem revoltado. A maioria das crianças revoltadas não conseguiram lidar com o pesadelo que a realidade se tornou em maneiras de sobreviver e sucumbiram em meio ao desespero. Mas não, esse cara aqui não. E aí mostra. E receberia esse apelido depois. Não era um adolescente revoltado comum. E mostra nessa foto dele falando demônio enganador, que não, adolescente revoltado. E o Prota volta a seus pensamentos. Ele despertou muito pelo fim do mundo. Então se adaptou a uma velocidade anormal. Esse garoto seja meu aliado, ele fala pro Prota. E o Prota fica assim pensando e ele fala, o que me diz de ser meu aliado? E aí fala, você aumentou sua reputação com um personagem que não. E o Prota ali pensando, você aumentou o entendimento sobre o personagem que não. Está me fazendo uma proposta agora que não. E aí mostra essa nova janela, prova de valor. Mate um ou mais ser vivo. Tipo principal, dificuldade F, tempo limite 30 minutos, reduzido para 10. E a recompensa de 3 moedas, se falhar, é morte. Tempo restante, 2 minutos e 59 segundos. E já pula pra cena pegando fogo lá dentro do trem, meu irmão. Tá virada a desgraça. E mostra que é o vagão 3707. Alguém vem dando passos ali no meio das chamas, mostrando um corpo todo exuberante, né? Uma pessoa metida a protagonista. Já vem uma ruma de ketchup no vidro e fala, para onde ele foi? Estava aqui agora mesmo. Saiu. É meu... Aí nisso pega e corta pra essa cena. Desculpa, mas eu prefiro ficar sozinho. E é o Prota respondendo pro Platinado. E o Platinado com essa cara de assustado. Tipo, como assim, cara? Você tá recusando a minha proposta? E ele fala, sério? Que pena. Minha sobrevivência seria garantida por um tempo se eu me aliar aqui não agora. O Prota fala, se eu não tivesse lido Maneiras de Sobreviver, minha decisão provavelmente seria diferente. Mas sou eu o leitor que sabe quem ele é e qual é o futuro da aguarda a este novo mundo. E isso me lembrou. E nisso o Platinado já pega no ombro dele ali e fala para o Prota, saia do meu caminho agora, ok? Tenho negócios para terminar com aquela bruxa ali. Ele fala olhando pra velhinha, pobre da velha, mas tá quase indo de arrasto. Não posso deixar o inseto escapar depois de quase pegá-lo. E nisso que ele vai partir pra cima da velha, nosso Prota mete aquela cena de protagonista, pega na mão dele e olha, meu amigo, meu nosso garoto criando força, mas tá querendo criar pentelho no queixo, né, rapaziada? E aí o Platinado, o quê? Vai fingir ser um herói da justiça depois disso tudo? Você é bipolar ou é algo assim? E o eu achava que o Prota ia botar pra moer, né? O Prota olha com essa cara de medo aí, né? E o Platinado, cara, vocês adultos sabichões são todos iguais. E o Prota já pensa, o quanto esse cara me frustrou enquanto lia Maneiras de Sobreviver. Acho que vai ser um adolescente para sempre. E nisso o Platinado já puxa a mão ali do braço do Prota ali. Aí fica, você é o tipo de pessoa que eu mais odeio. O Platinado fala pro nosso Prota. Personagem que não zombou de você. Sua reputação com o personagem que não diminuiu. E nisso que não já olha e fala, eu mandei. E nisso ele já vai virando ali um verdadeiro satanás, meu irmão. E já parte pra cima do Prota e fala, você vai vazar. Ele grita pro Prota. Aí o Platinado para. Nada mal, eu sabia. Ai, você faria algo assim? O nosso Prota fica pensando, esse cara é exatamente como eu imaginei que seria. E nisso, meu irmão, começa uma trocação ali. E o Platinado já vai pra cima dele. E que tal isso daqui, hein? O Prota já pega ali no braço, né? Sentiu a chibata.
E ele fala, isso é a habilidade única do adolescente revoltado. E nisso o Platinado já vai soltando a aura diabólica ali, a habilidade lá do Sombrio nível 1. E o Prota, ele já conseguiu usar essa habilidade. E meu amigo, ele mete numa chibata, ele bota pra morrer pra cima do Prota, ele quer matar mesmo, viu? E ele começa a rir ali, aguente firme, eu sou forte pra caramba. Meu brother, ele vai pra cima e é por isso que o protagonista recrutou ele, mesmo sendo um completo pescotapa. E fala, o sistema, você aumentou seu entendimento sobre o personagem que não... E ele fica, preciso usar aquilo agora. O Prota ali gemendo de dor. E o sistema, você alcançou o primeiro estágio da habilidade única, onisciente. Headers Point of View. E mostra essa janela de sistema pra ele. E o Prota fica olhando ali com cara de otário que tá quase indo de arrasta. Ele fica, hã? Que é isso? Fica pensando, onisciente? Headers Point of Views? O que é isso? Que chibata é essa? Onde carambas estão os insetos? O pessoal ali procurando os insetos feito doido. O que? Que barulho foi esse, meu irmão? A chibata tá cantando. O Platinado quer matar o Prota. E o Platinado tá com um demônio no couro. Tá bem com uma infestação de satanás no couro, querendo matar o Prota. E a chibata tá cantando. E o Prota tá falando, mas que carambas é isso? E o Platinado, por que você não tá sendo atingido? Ei! E o Prota, claro que eu não estou. Primeiro estágio da habilidade única, onisciente. Headers Point of Views ativou. Ombro direito. E nisso o Prota ali já brilha o olho dele, meu irmão. O Prota já começa a desviar do ataque do Satanás ali. E o Satanás Platinado, soco no rosto. E não pega e o Prota ali se desvia. E segunda habilidade, onisciente. Headers Point of Views. E nisso o soco ali tá quase pra pegar no olho direito do Prota, que já ia ficar aquele rombo medonho no instante. No momento em que essa habilidade é ativada, é como se eu pudesse dizer o que o Kina 1 está pensando. E nisso mostra ele tentando acertar o Prota e não consegue. Ele fica irritado porque não tá dando certo. E ele fala, que carambas, não estou acertando esse filho da mãe nenhuma vez. E nisso o Prota no chão ali, ele começa andando em direção ao Prota. E o Prota, mas desviar é tudo que posso fazer. Se ofensivo é impossível. Se eu conseguir ganhar mais um pouco de tempo. O Prota pensa ali, olhando pro Platinado com Satanás. Ele fala, você tem 2 minutos sobrando, moleque. Caraca, olha o olhar do Prota, meu irmão. 1 minuto e 58, mostra ali. E alguém fala, mas que carambas é isso? E olha o olhar do Platinado. Eu não sei se é de raiva ou se é de medo, depois que ele falou que só tinha 2 minutos. E nisso a velha começa a gemer e fala, o que não? Ai, vai completar o cenário da senhora se ela falecer aqui agora. E nisso, meu irmão, olha o capiroto atrás do Platinado. E o Prota corre pra salvar a velha, né? Pra não deixar a velha morrer, porque senão ele vai pro próximo estágio. E o Prota, eu não posso deixar que ele vá para o próximo cenário de jeito nenhum. E nisso, meu irmão, o Satanás tem artimanha, né? Porque quando ele não vem, ele manda o secretário. E ele já fala, eu sabia que iria fazer isso. E já puxa uma faca ali, meu brother. E já mostra no sistema, coração. E olha, meu irmão, o secretário do demônio já vai com a faca pra cima do Prota e pra cima da velha. Habilidade, luta com facas, nível 1. E nisso, meu irmão, mas ele dá-lhe uma lenhada. Que eu não sei como é que o Prota desvia com a velha na mão, mas ele consegue. Mas mesmo assim, dá corta ali o pedaço dele ali. E o Prota diz, caramba, isso dói. Parece que minha pele está pegando fogo. Agora que estou lembrando que esse cara é um entusiasta do exército. E mostra ele ali enfiando a faca no chão do trem, meu irmão. O bicho tem força, porque o trem é todo de ferro. E nisso o Prota pega ali a Maria, meu irmão. Sai correndo com a Mariazinha pra cima. Eu não sei como é que ele tá correndo, porque ele não tem força nem com ele mesmo. Mas ele tá indo. E ele fala, estou de frente para a porta da morte. E ele fala, se eu perder para o Kina 1, também vou morrer aqui. A sobrevivência é sempre dos mais adaptados. Esse é um mundo tão simples. Na verdade, o mundo sempre foi assim. Não é não? E ele começa a lembrar das vezes que ele apanhava no passado. Os fortes sempre perdem para os fracos. Os fracos sempre perdem para os fortes. As coisas só ficarão mais óbvias a partir de agora. Eu preciso ficar sério também se eu quiser sobreviver. Você nem tem mais forças para fugir. Mas, não é não, senhor? Vamos acabar logo com isso. Não tenho muito tempo sobrando. O Satanás fala ali pro Prota. E nisso o Prota já vira o olho e aparece assim uma mensagem. Dúvida. E nisso o demônio Platinado, segundo ano do ensino médio do colégio Gundil. O Kina 1. E o Prota pensa, os ovos de insetos são seres vivos também, será? E o Platinado, do que esse cara tá falando, hein? E nisso ele pega ali os ovinhos ali dos insetos, ele fala, a resposta é... E de repente ele, assassinatos. Sim, são. E ele esmaga os ovos todinhos ali, ele descobre que os ovos também são seres vivos. E mostra ali a janela do sistema. 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus. Você matou um ser vivo. 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus. Aí vai mandando centenas e centenas de mensagens com a mesma mensagem no sistema dizendo que ele ganhou 100 moedas por matar um ser vivo.
Aí nisso, tipo, o Platinado não tá entendendo nada e com a faquinha de cortar pão ali na mão dele, ele fala, que carambas. E nisso ele já parte pra cima com o demônio de novo no corpo pra fazer um exorcismo ali, tá a 2 passos, né? E ele fala, eu vou saber disso. Ele grita pro Prota e o sistema, você obteve moedas, gostaria de escutar o tutorial de uso das moedas? E nisso o Prota ali, pula esse, inverti 2.700 moedas em resistência. Aí nisso tá lá, ele pega. Resistência nível 1, resistência nível 10. Sua resistência está aumentada significativamente. A resistência do seu corpo está aumentada amplificamente. Aí nisso, meu irmão, bem na hora, o satanás diabólico ali já mete a faca no Prota bem no meio do peito, porque se atravessa, meu irmão. Uma hora dessa era a missa do 7º dia, mas por incrível que pareça, não dá em nada, meu irmão. E nisso o Prota só fica olhando pra ele, e ele assustado com o Prota porque a faca não entra na pele. Ele fala, mas que carambas é isso? Um gafanhoto coloca mais de 100 ovos durante a época de acasalamento. E aí o Prota fala isso pro Platinado e o Platinado, hã? O que tu tá falando? Tu tá doido, é? Ele fala, aquele que vai morrer não sou eu, e sim você. Ele fala olhando pro Platinado e mostrando o tempo restante ali, só diminuindo ali. E isso, meu irmão, eu não sei se ele tá rindo de medo ou se ele tá rindo mesmo por ser pescotapa. O Platinado fica, hã? O quê? E vai pra cima. Ele fala, mas que caramba, por que não está morrendo? Por que carambas você não vai de arrasta, hein? E ele fica tentando várias vezes, dando várias facadas nele. E nada, e o tempo diminuindo. E manda ao sistema a mensagem. O tempo limite foi alcançado. A execução do pagamento irá começar. Meu irmão, e esse pagamento, meu irmão, o sistema cobra com a vida, papai. E olha só o ketchup rolando. É tudinho da galera, né, que não, infelizmente não conseguiu mandar ninguém de arrasto, não matar nenhum ser vivo, né? O cenário principal, prova de valor, terminou. Sobrevivente do metrô 3.434, vagão 3.807, sobreviveram 5 pessoas. E esse aqui já é o capítulo 7, meu irmão, e aí já começa já, que droga! E quando mostra quem falou isso, já foi aquele diabrete. O que de acho que aconteceu aqui, hein? E ele fala, fui olhar o outro vagão por um momento e de repente, tome, meu irmão, sangue aral pra todo lado e apenas esses aí foram os sobreviventes. A ruivinha do Prota, o meninozinho que tinha o inseto, cara, esse bacana da esquerda, tu é doido, e o patrão do Prota sobreviveram. E o sistema fala, o cenário principal, primeira prova do valor terminou. Sobreviventes do metrô 3.434 do vagão 3.807, 5 pessoas sobreviveram. E nisso ali tá ali o rapazinho ali, o Lin Hyun-sung, olhando, a Yu-sung acabada, o Lin Jin-young destruído, e o patrão do Prota, né? Mas eu não gosto desse cara, velho. Eu quero que ele morra. Então lá vai, Han Min-young, gol, sobreviveu. Começa a mostrar aí um monte de gente. E o Satanás foi exorcizado com a faquinha do lado dele. E o Prota ficou olhando. E o sistema fala, Kim Dok já. E aí a faca cai ali e alguém, socorro, socorro, por favor, salve, eu imploro, por favor. Porque uma vida nenhuma é preciso. É preciosa, obviamente. Porque eu deveria. Ele fica gritando, né? Que mostra a cena, né? Antes dele ir de arrasta, né? Ele gritando essas palavras, né? Suplicando pela vida. Isso pode ser verdade no mundo anterior, mas como você disse, um novo mundo precisa de novas regras. E nisso ele ainda no finalzinho se agarra ali na roupa do Prota. Não, não, eu não quero morrer. Por favor, por favor. E meu irmão, olha o olhar do Prota, meu chapa. Olhando pra ele, meu Jesus amado, que olhar frio. E o Prota, você estava certo. Eu sou como você. Eles podiam ser pessoas que eu conseguiria salvar. Eu estaria mentindo se dissesse que não sinto culpa. Mas me pergunto, o Prota olhando, como eu consegui me manter tão calmo? E como é como se eu estivesse lendo uma novel. E o sistema, você exterminou um total de 124 vidas. Registro de extermínio, um gafanhoto e 123 ovos de gafanhoto. E mostra ali naquele momento. Estou limpo? Eu estava... E o sistema, suas moedas foram reduzidas pela metade por matar um ser vivo inofensivo. Você obteve um total de 6.200 moedas, automaticamente deduzindo a quantidade usada em habilidades. Você obteve um total de 3.500 moedas. E ele ali no vagão, e olha o tanto de gente, rapaziada, que foi de arrasta. Misericórdia! Você completou a conquista genocida em massa pelo número extremo de assassinos. Você obteve 300 moedas como recompensa por completar o cenário. 100 moedas serão deduzidas pelo uso do canal. Cálculo de recompensas bônus começará agora. Aí nisso já mostra a cremosa, o patrão ali, o ex-militar, a criancinha que tava com os gafanhotos. O mundo acaba e um novo mundo começa. Está se movendo de novo? Posso ir para casa agora? E o Prota, eu. E nisso começa a mostrar um novo mundo. E tome monstro, meu irmão, agora nesse novo mundo. E todo mundo olhando pela janela, vendo, né, que agora, meu irmão,
partir de agora o bicho vai pegar. E aí o patrão dele já fala, que é isso? E a Ruivinha, caramba, o que é isso? E o Diabrete, que droga! Eu sou o único leitor que sabe como esse mundo acaba. Meu irmão, e olha, o trem volta a funcionar. E olha as criaturas que começam a aparecer aí, meu irmão. Bichão monstruoso ali. E fica, por que está... O que é esses monstros? Parado de novo. Será que ele tá vivo? O pessoal fica olhando assustado, gaguejando com medo. E o prota, o monstro que aparece uma cobra e um dragão marinho é comumente chamado de serpente marinha. Depois seria classificado como um monstro de tier 7 no mundo de maneiras de sobreviver. E nisso o ex-militar, o que? Essa coisa? O que é isso? E o prota continua nos seus pensamentos. No mundo de maneiras de sobreviver, os cenários são prioridades sobre tudo. Então você não precisa enfrentar essas coisas, contanto que esteja sob a proteção dos cenários. Aí nisso ele fica pensando ali, pelo menos por enquanto. Não vamos, né? 1 dos 3, 20, 21 no total, hein? Por isso que ele está tão feliz. Ele fica olhando pro Diabrete. E o prota, o número dessas estrelas significariam, em breve, o número de constelações conectadas ao canal. Aí mostra as constelações, a maioria dos seres divinos do mundo, de maneiras de sobreviver, responsáveis por todos os desastres, eles observam do topo daquela nebulosa. E nisso ele fica olhando ali e pensando. São eles que estão nos assistindo pelo canal organizado pelo Diabrete. 21 não são muitas, mas deve ser um número estranho para um Diabrete iniciante como ele. Olha para ele ficando todo desorientado, né? No plot original de Maneiras de Sobreviver, o Kina 1 deveria passar desse cenário depois de exterminar todo mundo. E o sistema, devido à morte do personagem Kina 1, 2 constelações se tornaram levemente hostis contra você. E o prota fica pensando, algumas constelações devem estar furiosas por causa disso. E esse erro provavelmente foi porque eu parei. Que não... Nisso ele se baixa ali, pega a faca e pensa. Receber um alerta da insatisfação de uma constelação faz parecer que as coisas realmente começaram. É hilário, né? Apenas um dia atrás nossas posições nem se comparavam, mas agora estão me observando, né? E nisso o sistema mostra. Um pequeno número de constelações admiraram seu cenário. As constelações te patrocinaram com 500 moedas. E nisso o Doka fica. Claro, se algumas me odeiam, também devem haver algumas que gostam de mim. E ele, quem quer que seja, elas podem assistir o quanto quiserem. O preço que estão pagando para me assistir em breve serão as suas vidas. E aí alguém fala, Doka, você está bem? Aí quando corta é a Ruivinha ali, se querendo se importar ali com o Doka. Aí ele vira ali todo bobão ali, sai dos pensamentos diabólicos dele. Ele, o quê? Desculpa, eu não consegui salvar a senhora. E nisso ali, a Ruivinha fica, Doka, como você está tão... Rapaz, eu acho que a Ruivinha tá apaixonada, hein? Porque ela, meu irmão, não sei não, viu? E aí o Doka, fica sem entender. E a Ruivinha, esquece, obrigado, muito obrigado, Doka, por antes. E aí, a gaiola que você jogou na minha direção. Aí ela lembra que ele jogou naquele instante ali os gafanhotos em cima dela. E aí, foi só uma coincidência. Então, não vai acontecer de novo? O Doka pergunta pra ela. E ela baixa a cabeça e o Doka fica pensando. Eu não a conheço muito bem, mas ela foi inteligente o suficiente para sobreviver no meio do caos. Ela deve entender o que eu quis dizer. Alguém viveu pela minha decisão e alguns morreram também. Eu não mereço receber a gratidão de quem sobreviveu. E nesse instante o Diabrete já entra ali sorrindo. Certo, pessoal? Parece que todos receberam suas recompensas. Tivemos vários sobreviventes também. Obrigado pelo patrocínio, queridas constelações. Uma grande quantidade de 20 espectadores no meu canal? E nisso, prota. 5 pessoas mais sobreviventes do que eu esperava. Eu esperava que Lee Hyun-san sobrevivesse, já que ele tem um histórico de atleta. E nisso ali ele fica olhando ali pro garotinho. Ninjiu, provavelmente era o nome do garoto. E ele lembra ali naquele instante ali, ele dando um gafanhotozinho ali pro rapazinho. O rapazinho ali olhando para baixo, todo triste, cansado. Ele faz memória ali a momentos atrás, que estava acontecendo. E ele olha ali, ei garoto. Ele pega no ombro do jovem. Você quer viver? Ele pergunta. E aí ele fica pensando, isso não é compaixão. Se eu tivesse que colocar em palavras, bom, seria... Ele para e fica olhando pro menino. Venha comigo se quiser sobreviver. E aí mostra, e que hipocrisia.
E nisso o sistema, um pequeno número de constelação, estão impressionados com suas boas ações. As constelações te patrocinaram com 200 moedas. E o prota já pensa, não posso fazer nada se isso for visto como deplorável. Afinal, eu também preciso sobreviver. E nisso ali ele pega ali na cabeça do rapazinho, o rapazinho se agarra nele e o Doka já pensa. Considerando os eventos importantes que vão acontecer em breve, preciso chamar a atenção das constelações e é agora. E nisso o Diabrete já fala. Várias coisas interessantes aconteceram hoje. O cara no vagão do lado era um louco também. E o patrão ali do prota já fala. Ei, então, a partir de agora nós estamos livres? E por fim, diretor Ramiun, um homem ridiculamente sortudo. O prota fica olhando para ele e lembrando que ele teve sorte de sobreviver nessa situação aí. Nós cumprimos a condição, não foi? O patrão grita pro Diabrete. E o Diabrete, hã? Livres? Vocês não olharam lá fora? E o prota já pensa, mas por que esse cara rico pegou o metrô para ir para casa? Ele estava se gambaleando, será? Sobre sua Mercedes nova para todos? Não sei nem falar o que ele estava fazendo. Mas enfim, deixa pra lá. E nisso o Diabrete, tenho certeza que quer sair daqui? Ou você quer ficar, hein? E nisso já mostra aí esses demônios saindo debaixo d'água, um monstrão. E aí o patrão ali do prota ali fica olhando. E o Diabrete, de qualquer forma eu estou muito impressionado, sabia? Honestamente eu não esperava muito desse vagão. Mas vocês provaram que até insetos têm o direito de sobreviver. E o prota já pensa, que droga, nós provavelmente somos como gafanhotos para esse cara. Bem, deve haver uma recompensa depois de passarem por tantas dificuldades, né não? Todos ganharam o direito de serem patrocinados pelas constelações depois de passar desse cenário excitante, não é mesmo? O Diabrete fala para eles. E o Diabrete continua. Nenhum de vocês parece impressionado, mesmo sendo algo incrível. E o prota, claro, já que eu sou o único que sabe o que as constelações e os patrocínios são. E o Diabrete fala, me permitam explicar, todos vocês são ridiculamente fracos agora. Se entrassem nos próximos cenários, até um fraco raton da terra os matariam, nada menos que um bandido. Mas, por sorte, existem alguns seres grandiosos nesse universo que os patrocinarão por pena. Vocês entenderam isso? E nisso ali o ex-militar levanta a mão. Quem seriam eles? Quem vai patrocinar quem? E o Diabrete, vocês não entendem nada. Bom, vai ser melhor vocês verem com seus próprios olhos. E nisso ali ele pega, dá um estralo e coloca uma janela de sistema na cara de cada um ali. E nesse instante que eles estão olhando ali as suas janelas de sistema, tchablau, peço que você deixe seu like, não deixa de se inscrever no canal e se liga nos próximos capítulos aqui do canal do Dali Otaku.